Amém. Bom, a pedido do pastor Douglas, que eu amo muito, viu, pastor? Te amo muito. Estou aqui e confesso que durante a semana eu fiquei pedindo ao Senhor uma palavra e quarta-feira eu fui num evento de adoração, somente adoração, irmãos. Só música. Música, adoração, a gente pôde se derramar lá, receber, foi eu e a minha digníssima esposa. E como é bom a gente se derramar na presença de Deus, né? Quantos gostam de se derramar na presença de Deus? Ser tratados, né, por Ele, às vezes tomar uns puxão de orelha, às vezes ser acolhido, né, pela presença do Senhor. E foi nessa quarta-feira que o Senhor me deu esta palavra. E eu fui muito impactado, confesso, irmãos. Eu precisava apanhar de Deus. Quem precisa apanhar de Deus às vezes, hein? Isso é verdade. Dói? Dói. É ruim? É ruim. Mas Ele dá exatamente o que a gente precisa. E quanto mais nós recebemos da parte de Deus, mais nós o amamos. Porque nós sabemos que Ele está sempre cuidando de nós, né? É como um pai e um filho. Um pai sempre vai querer o melhor para o seu filho. Não quer dizer que ele não vá corrigi-lo às vezes. Não quer dizer que ele não vá puxar a orelha às vezes. Mas também um pai, ele vai celebrar com você no dia da sua vitória, no dia das suas alegrias, nos dias que você mais precisa. O Senhor estará lá. E Ele se faz presente em toda e qualquer situação. Amém? A palavra que eu queria compartilhar com os irmãos está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. E a partir do versículo 1 nós vamos ler. Me lembre que eu estou colocando a chave aqui atrás, tá bom? Depois eu não acho. Amém? Marcos 3, quem achou diz amém. Quem está lendo no telão diz amém. Amém. E diz assim: em outra ocasião, Jesus ele entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. E os inimigos de Jesus observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. E Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida voltou-se para seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E eles ficaram em silêncio. E Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles, e então disse ao homem: estenda a mão. E o homem estendeu a mão e ela foi o quê? Restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Irmãos, quantos conhecem essa passagem aqui? Se nós pensarmos bem e olharmos nesse contexto, ao longo da nossa vida cristã, nós vamos nos deparar com esses três tipos de pessoas. Ou nos identificarmos até com esses três tipos de pessoas. Temos os fariseus que estavam ali na sinagoga e eram mestres da lei também. Eram aqueles religiosos e eles frequentavam ali, né? E por muitas vezes estavam ali diante de todo o povo, e estavam muitas vezes para julgar as pessoas, acusá-las de não obedecer à lei de Deus. E eles mesmos se gabavam, né, porque seguiam a lei à risca. E era meio que uma religiosidade. E nós sabemos, né, que muitas vezes encontramos pessoas dessa forma e temos o cuidado também de não nos tornarmos pessoas como fariseus e como mestres da lei, que sabem tudo a respeito da palavra, que sabem o que Jesus fez, continua fazendo, que sabem versículos decorados, que tem uma boa conduta, que diante das pessoas é irrefutável, né? Que não rouba, que não mente, que não engana, que não trai. É uma pessoa que a gente pode olhar e falar: nossa, é uma pessoa boa, é uma pessoa que é um exemplo. Mas que, na verdade, ela se esquece do principal. A palavra vai dizer, através do profeta Isaías, que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante.
eu vejo que não adianta nada nós virmos à igreja e sermos pontuais, religiosos, seguir a lei à risca, se nós nos esquecermos do principal que Jesus nos ensinou. Olha, amar ao próximo como a ti e a Deus sobre todas as coisas. E estava ali um homem com a mão deformada. E nós entramos nessa segunda pessoa com a qual nós nos identificamos, ou muitas vezes nós encontramos pelo caminho. Um homem com feridas profundas, muitas vezes. Um homem com cicatrizes e experiências até desastrosas e marcantes sobre a sua vida. Um homem marginalizado e improdutivo. Porque com as mãos, nós fazemos muitas coisas nela. Nós trabalhamos, fazemos muitas coisas, irmãos. Agora imagina você com as duas mãos perfeitas e de repente você perde uma delas. Quão difícil seria você executar as tarefas que você antes executava? Digo por mim, né? Imagina eu perdendo as mãos, eu toco violão, toco bateria. Imagina a dificuldade. Então, este homem que diante desses fariseus, desses religiosos, estava ali. E no contexto da época, irmãos, vivia-se o contexto da lei, né? E se você visse, por exemplo, um cego, uma pessoa coxa, uma pessoa manca, uma pessoa com a mão deformada, como é o caso aqui, o que dizia a lei? A lei dizia que essa pessoa era amaldiçoada, que desobedeceu, que era uma pessoa pecadora, que por causa do pecado, aquela pessoa estava pagando. E por causa do pecado, aquela pessoa merecia o que ela estava tendo. E os fariseus diziam isso. Olha, debaixo da lei, essa pessoa é amaldiçoada. Essa pessoa está em pecado, então ela está pagando, olha só, ela está pagando pelo pecado que ela cometeu. E nós encontramos esse terceiro personagem nessa história, que é o próprio Jesus. Que talvez você possa se identificar com ele, e glória a Deus por isso. Ou você pode encontrar alguém que seja tal como ele. Uma pessoa que, contra toda a religiosidade, ele se dispõe a fazer o que é certo, mas principalmente ele se dispõe a fazer o que é necessário. Pessoas que amam o próximo. Pessoas que doam o seu tempo, porque elas entendem que quando nós doamos o nosso tempo para outra pessoa, nós estamos cumprindo um propósito sobre nossas vidas e sobre a vida daquele que nós alcançamos. Então, eu não sei se você, de repente, se identificou em algum momento aqui. Se você, muitas vezes, era um religioso, ou em determinado momento da sua vida cristã, você se tornou até religioso. Tem que ir para a igreja, eu vou lá, vou bater o ponto lá, para ter a minha consciência mais tranquila, né? Ou então, você, de repente, se encontra como uma pessoa, como este homem com a mão deformada, que tem feridas profundas no seu coração, traumas e até experiências desastrosas, que te marcaram e ainda te marcam de uma forma muito forte, muito profunda. Não aparente, mas no coração. Ou então como Jesus, né? Então, qual seria a sua intenção de estar onde Jesus está? Aquele homem estava na sinagoga, e a sinagoga, irmãos, era um lugar de convívio. Era um lugar onde era uma escola, Cris, onde as crianças vinham, como está o Kids aqui, né? As crianças vinham aprender sobre a palavra de Deus, sobre a palavra. Os rabinos vinham para ensinar e vinham para aprender também. Era um lugar onde tinha questões políticas a serem discutidas, questões como assistências sociais, suporte a pessoas que estavam em necessidade. Era um tribunal onde os anciãos da sinagoga, eles julgavam as causas e administravam a justiça também. Trazendo para os dias de hoje, uma sinagoga é o que hoje? É o quê? Igreja. Nós somos a igreja. O que você faz na igreja? Aprendemos a palavra, ensinamos a palavra. Discutimos questões políticas, sim. Administrativas, sim. Falamos sobre assistência social? E como, né, pastor? Pessoas que precisam, pessoas que necessitam.
falamos sobre várias questões. É um espaço social, onde temos assentos, onde temos pessoas do bem, que estão no mesmo propósito, que é adorar ao Senhor e aprender mais sobre Ele. Então, a sinagoga, irmãos, era um lugar onde Jesus ele frequentava constantemente. Nós vemos lá na Galileia, Jesus ele frequentava sinagogas na Galileia, ensinando a palavra de Deus através dos pergaminhos também. Tinha uma arca lá, retirava os pergaminhos, né, que na época não tinha Bíblia, não era tão fácil como é hoje, né? Tinha os pergaminhos, tirava os pergaminhos, abria. Tanto é que em um dos episódios Jesus lê ali, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar. Nós conhecemos a passagem. Jesus ele passou por sinagogas de Cafarnaum, onde ele expulsou o espírito imundo de um homem. E este homem estava onde? Na sinagoga. Foi lá onde Jesus expulsou. E Jesus estava nessa sinagoga, onde havia este homem. Volta lá em Marcos 3, no versículo 1, por favor. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou, que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Então, um homem, num sábado, que diante da lei, não podia curar, não podia trabalhar, não podia fazer nada, ele estava lá, no meio da sociedade, né? No meio das pessoas. Então, este homem que estava diante das pessoas, e Jesus, ao entrar na sinagoga, ele simplesmente nota este homem. Jesus olha e nota este homem. Olha, eu não sei qual objetivo você entrou aqui, mas tenha certeza que Jesus já te notou. Jesus já olhou para você. Jesus já tem um olhar sobre a sua vida. Não sei que propósito você está aqui, mas eu tenho certeza que Jesus sabe. Então, se você está no lugar certo, com a intenção certa, com o coração certo, então você terá o olhar de Jesus sobre você. Tudo depende do seu posicionamento diante dele. O salmista vai dizer, olha, elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? De onde vem o nosso socorro, irmãos? O socorro vem do que fez os céus e a terra. Então, tudo depende de onde você olha. É interessante, e muito interessante, porque se nós formos olhar, e nós conhecemos ao longo do Evangelho, várias histórias, né, em que Jesus tem encontro com pessoas, e que Jesus nota pessoas. Como é o caso de Zaqueu. Quem conhece a história de Zaqueu? Zaqueu era baixinho, cobrador de impostos, às vezes dava uma desviada ali, né? E aí, em determinado momento, ele soube que Jesus ia passar pelo caminho. O que ele faz? Sobe numa árvore. Aí Jesus está passando, ele olha para cima, Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Vamos comer uma pizza na sua casa. E Zaqueu imediatamente desceu e foi. E aprendeu de Jesus e se arrependeu. E falou, olha Jesus, tudo que eu roubei eu vou devolver. Tudo que eu fiz de mal eu vou reverter. E eu vou mudar de vida. E Jesus disse, houve a salvação nessa casa. Temos como exemplo a mulher do fluxo de sangue. Nesse caso, Jesus foi até ela ou ela foi até Jesus? Ela foi até Jesus. Zaqueu ficou esperando Jesus passar. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus. E aí, num ato de fé, irmãos, como nenhum outro, ela vai, olha, se eu apenas tocar no manto, no pontinho ali, eu vou ser curado, eu vou ser restaurado. Foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu. E Jesus anotou. Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E nós temos um terceiro exemplo aqui, que é o centurião. Centurião romano, importante, poderoso. E ele vai até Jesus e encontra Jesus e fala, Jesus, o meu servo está terrivelmente doente. Jesus disse, olha, eu vou à tua
até a tua casa. Daí ele falou, não, Jesus, não precisa, basta uma... Ah, que poderoso, irmãos. Basta uma palavra para o meu servo ser curado. Jesus olha com admiração e ele nota esse ato de fé neste homem. Mas o grande mistério, eu queria compartilhar com vocês. O grande mistério é que este homem, ele não pediu nada para Jesus. Pediu alguma coisa, Léo? Jesus chegou, aí, Jesus, foi isso? Ele ficou no lugar dele. Talvez ele já tivesse aceitado a sua condição, né? Ah, feridas, tal. Não, a sociedade já me taxou como condenado. Eu sou isso mesmo. Vou ter que viver minha vida assim mesmo. Talvez numa aceitação, né? Mas Jesus o notou. E é o que nós vamos ver aqui em Marcos, capítulo 3, versículo 3. E Jesus disse ao homem com a mão deformada, venha e fique diante de todos. O que Jesus disse? Venha. Agora imagina você, né? Você está lá assistindo e Jesus se coloca no meio lá, ele vira para o homem com a mão deformada e fala, olha, vem cá. Que vergonha, hein, Léo? Imagina você que é todo tímido aí, e aí as pessoas te chamam ali, uma pessoa te chama para ir no meio de todo mundo, assim. Vem cá, Cris, vem cantar. Vem, sobe aqui, vem cantar aqui, fazer um karaokê. Glória a Deus, viu? Chega. Vai passar vergonha? Muita? Não força, calma. Agora imagina esse homem, irmãos. Qual seria o pensamento, né? Quem estivesse olhando essa história. Ah, não, que isso? Jesus está expondo a pessoa. Jesus está chamando a pessoa para o centro. Jesus está expondo a pessoa. Ai, Jesus está querendo me humilhar. Ai, Jesus está querendo causar comigo. Irmãos, estou para te dizer que o milagre de Deus nas nossas vidas, e pegue isso, por favor, tem muito mais a ver com o que nós renunciamos do que o que nós pedimos. Por quê? Esse homem pediu para Jesus ser curado? Não. Ele pediu, ô Jesus, me chama aí. Chamou? Não. Mas o que esse homem teve que renunciar? O orgulho. Teve que renunciar o eu. Teve que renunciar a vergonha. Teve que renunciar, o que vão achar de mim, o que vão pensar de mim. E aí esse homem se levanta, né? Deixa eu dizer uma coisa, o céu ele se move quando você se move. O céu se move quando você se move, por quê? Se nós formos olhar a vida de Pedro, Pedro estava num barco, certo? Jesus estava andando sobre as águas. O que Pedro, ao ver Jesus, disse? Senhor, se é o Senhor, me manda ir até o Senhor. Quem é que foi até Jesus? Jesus foi até Pedro ou Pedro foi até Jesus? Pedro esperou Jesus vir para ele ter certeza que era Jesus? Esperou Jesus tomar a iniciativa de vir? Não. Quando Jesus chama, Pedro, vem. Quando Jesus chama, olha, homem, vem. O que eles fizeram? Saíram do barco? Saiu da sua posição, né? Não vou me humilhar, não vou ficar diante de todo mundo. Renunciou, muitas vezes, a sua vergonha. E foi até Jesus. Isso nos ensina uma lição muito valiosa, irmãos. Deus, Ele sempre vai honrar nossos passos e não nossas intenções. Você pode ter até a intenção, eu quero fazer o bem. Não, eu quero largar. Não, eu quero parar com isso. Intenções mudam alguma coisa nas nossas vidas? Intenções chamam a atenção de Jesus para alguma coisa sobre nossas vidas? Não, mas passos, sim. Um passo de fé, um passo de mudança,
Sim, Deus vai nos honrar por isso. Deus vai te honrar por isso. Então, Deus, Ele honra passos, Deus não honra intenções. Ah, Senhor, mas eu ia fazer, mas outra pessoa fez. Ah, Senhor, eu prometi mudar esse ano. No começo do ano eu fiz aquela promessa, né? Ficou só na intenção. Então, por que Jesus chama e aquele homem vai? No ato de renúncia. Ah, não, o que vão achar? Não importa. Quem está me chamando é quem? Jesus. Ah, irmãos, isso é poderoso demais. Porque por muitas vezes nós, pelo nosso orgulho, pelo achar o que vão achar de mim, você ignora a voz de Jesus. Você ignora o que Ele pediu para você fazer. Por questão própria. Ah, não vou. Ah, não quero. Então, as mesmas pessoas que estavam vendo ali aquele homem como um doente, como um rejeitado, como um escanteado, como um cara improdutivo, essas mesmas pessoas que o julgavam, essas mesmas pessoas que estavam vivendo debaixo da lei, que não estendiam a mão para ele porque achavam, não, ele merece, glória a Deus, que Deus é justo. Que as mesmas pessoas que estavam testemunhando isso, a desgraça, seriam as mesmas pessoas que iam testemunhar o milagre e o passo de fé dele. Eu não sei se você está se identificando com isso, mas aceite isso no seu coração, em nome de Jesus. Em Marcos 3:5, vamos continuar aí, por favor. Então, Jesus olhou para o que estavam ao redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Jesus fala, ireis, mas não pequeis, né? Jesus estava irado. Então disse ao homem, estenda a mão. E o homem estendeu a mão e ela ficou o quê, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Jesus cura e continua curando até os dias de hoje. Mas eu quero perguntar para os irmãos, e se esse homem estendesse a mão sem deformidade? Haveria cura na vida dele? Se ele estendesse a outra mão? Mudaria alguma coisa? Você deu um passo de fé, você deu um passo de mudança, mas na hora de você estender a mão para Jesus te curar, você estende a mão certa, a mão sem deformidade, né? Aqui, Jesus, ó. Muitas vezes a gente age assim com Deus. Tem feridas profundas em nossos corações, irmãos. Tem áreas ressecadas em nossas vidas. Tem áreas que estão improdutivas há tempos. Tem pecados enraizados em nosso coração que a gente para por um tempo, mas lá vem ele, ó, bater na porta e você abre. Tem vícios que você não consegue largar. E você continua estendendo a mão errada. A gente continua achando que Jesus não notou. A gente continua estendendo a mão boa. Não, Jesus, está tudo bem, ó. Eu sirvo o Senhor aqui, eu amo o Senhor, ó a minha mão aqui. Ó. Eita. Você acha que Jesus está preocupado com quão bom você é em determinada função? Você acha que Jesus está preocupado com a sua pontualidade, a sua assiduidade na igreja? Que você é bom para a sua família? Você acha que Jesus está preocupado com isso? Para começo de conversa, quem foi que notou aquele homem na sinagoga? Jesus. Então, Jesus nota em nós aquilo que nós, muitas vezes, nem temos ideia que nos falta. Nem temos ideia que precisamos. Porque para aquele homem, ele estava na sinagoga num dia de sábado. Ele sabia que poderia nada acontecer com a vida dele. Porque de sábado ninguém cura, de sábado ninguém ajuda, de sábado ninguém trabalhava. Mas Jesus chegou ali contra toda a religiosidade, olhou para aquele homem, notou aquele homem, chamou aquele homem e falou, olha, estenda a sua mão porque eu quero te curar. E nós continuamos estendendo a mão errada. Sabe por quê, irmãos? Nós aceitamos a Jesus e todas as coisas que precisavam mudar e por nossa conta, nós já mudamos. Já melhoramos o nosso linguajar, né? Nosso modo de vestir.
Nosso modo de agir, nossas ações melhoraram, sim. Nossas roupas melhoraram, né? Você já estava todo maluco, né, Cris? Nosso modo de amar, de ver as pessoas mudaram. Nosso modo de viver mudou. Mas Jesus, Ele está te chamando e falando, olha, estenda sua mão, porque tem coisas que eu notei em você, que você pode não ter notado, e eu sei que você precisa mudar. Eu sei que você precisa largar. Eu sei que você precisa se posicionar, dar um passo. E parar com essa mania de intenção de mudar. Essa intenção. Olha, gente. Jesus está dizendo, olha, estenda sua mão. E muita gente ora por transformação, mas continua escolhendo como antes. Decisões erradas. Por quê? Está escolhendo a mão certa, ó. A mão sem deformidade. Está escolhendo, não, Jesus, está tudo bem, ó. Você está bem? Estou ótimo. Aqui, ó, Jesus, aleluia, levanta a mão, glória a Deus. Sendo que por dentro você está sangrando. Sangrando em pecado, sangrando nas coisas que você ainda não ajustou na sua vida. Porque você não renunciou ao seu orgulho de pedir ajuda. Você não renunciou às coisas que você precisa renunciar e você sabe que precisa renunciar. Decisões rasas geram resultados rasos. Se você escolher estender a mão sem deformidade, é uma decisão rasa, meu irmão. Jesus já conhece essa sua mão boa. Conhece ou não conhece? Conhece. Jesus já sabe da sua mão boa. Ele quer saber da sua mão deformada. Ele quer saber do seu coração quebrado. Ele quer saber daquilo que está faltando, da sua necessidade. Ele quer saber isso. É isso que interessa para Ele. Porque as outras coisas, aquilo que você melhorou, aquilo que eu falei aqui, que você melhorou, quem é que estava lá te ajudando a melhorar? Quem? Jesus. Ele foi testemunha daquilo que você já mudou, daquilo que você já melhorou. Agora Ele convida você a dar um passo e uma decisão que Ele vai te restaurar. Sabe por quê? Porque Deus não transforma áreas que você protege. Você está protegendo. Não, Jesus, deixa quieto. Deixa tranquilo. Ele não vai transformar aquilo que você está protegendo. Não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, quem abre? É ele ou você? Entrarei e cearei com ele e ele comigo. E é maravilhoso esse tempo de mesa, né, Gisele? Porque na mesa em que nós olhamos olho no olho, e nós podemos falar, nós podemos desabafar, nós podemos orar, nós podemos falar com Jesus. Eis que estou à porta e bato. Tem gente que pensa que é só para salvação isso, mas não. Jesus todos os dias, Ele quer cear conosco, Ele quer sentar à mesa e Ele fala, olha aí, tudo bem com você? Estende a sua mão. Então você pede cura, mas esconde as feridas. Você pede libertação, mas as portas erradas continuam abertas, você continua entrando por elas. Você pede solução, mas não quer ajuda de ninguém. Você quer tomar decisão, mas foge das responsabilidades. Não se vence as coisas com conversa. Não se vence as coisas com intenções. Se vence com renúncia. Para de ser orgulhoso. Para de ficar protegendo. Abre o seu coração para que Jesus possa transformar a sua vida por inteiro. Tem porão da alma que continua fechado ali e você não quer que abra. Mas Jesus estava dizendo, me dá a chave. Estende a mão. Mateus 11, 28. Tome isso para a sua vida. Eu queria que você lesse com uma intenção diferente, como se Jesus estivesse na sua frente, dizendo para você, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu lhes darei o quê? Próximo. Tome sobre você o meu jugo, deixe que eu lhe ensine. Pois eu sou manso e humilde de coração e você vai encontrar descanso para a sua alma.
Meu jugo é fácil. E o fardo que Ele dou é leve. Então, por que tanto medo? Por que esse negócio de, que vão pensar de mim? Jesus, eu não sei se eu quero renunciar. Sendo que Ele já prometeu tudo isso. Prometeu um descanso para a sua alma, que grita. E olha só que interessante, em Tiago 5,13, eu já estou encerrando. Tiago 5,13. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então, ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros, peça ajuda, para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome de quem? Dele, do presbítero, do pastor Douglas? Em nome de quem? Jesus, do Senhor das nossas vidas. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometer algum pecado, será o quê? Gente. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quem vai ser curado? A outra pessoa e você mesmo. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes... Lembra que eu falei de resultados? Decisões rasas geram resultados rasos? Orações rasas, irmãos. Vamos pelo mesmo caminho. O Senhor deseja orações profundas, de entrega. O Senhor deseja que nós nos posicionemos nessa noite. É hoje mesmo. Às vezes você está pensando, não, eu vou amanhã. Essa palavra tocou no meu coração, mas amanhã eu começo, Senhor. Como toda segunda-feira, né? Você vai, amanhã eu começo a academia. Não, amanhã eu paro com açúcar. Não, amanhã eu começo a fazer exercício. Amanhã, que nunca chega. Intenções, intenções e intenções. O Senhor deseja de você esta noite um passo de fé. O Senhor deseja, e a banda pode subir, o Senhor deseja que você se posicione. O Senhor deseja que você pare de proteger essas coisas para que Ele possa te transformar. Sabe por quê? O Senhor deseja te dar uma vida plena, irmão. Às vezes você está achando que você está merecendo, que você está vivendo, mas a graça te alcançou já. Às vezes você está pensando, não, estou pagando meus pecados, eu sou assim mesmo. Eu falei, Jesus já pagou seus pecados, irmão. Jesus já levou sobre Ele todos os pecados e todas as iniquidades. Agora Ele está chamando, Ele está falando, estende a sua mão. Estende a sua mão. Feche seus olhos.